estudantes e professoras da EJA, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história hoje? Hoje a nossa aula será sobre um tema muito importante que nós utilizamos muito no nosso dia a dia e é preciso uma conscientização bem grande a respeito desse tema. Hoje nós vamos estudar sobre os meios de comunicação, mas não só simplesmente sobre os meios que nós utilizamos para nos comunicarmos com as outras pessoas, mas também alguns dos problemas e das fragilidades que esses meios de comunicação trazem para o nosso cotidiano. Então agora eu peço para que você pegue o seu caderno, anote lá a disciplina, que é história, a data que você está escutando e vendo essa aula e o tema da aula de hoje, meios de comunicação. Vamos lá? Então agora, para nós darmos início realmente à nossa aula, eu vou apresentar para vocês um estudo de caso, uma situação que aconteceu e nós vamos analisá-la com um olhar bastante cuidadoso e atencioso. E eu quero ver como é que você, estudante da EJA, reagiria nesse caso. Vamos lá? Antônio recebeu um vídeo no grupo de mensagens da família que dizia o seguinte: urgente, repasse para todos seus contatos. Álcool em gel nas mãos afeta o teste do bafômetro. Tenho certeza que você já recebeu mensagens desse mesmo teor lá no seu celular, não é verdade? Muitas dessas mensagens foram passadas lá no período de campanha eleitoral, falando de um político ou do outro. Nós também tivemos muitas mensagens nesse estilo durante agora esse período de pandemia, dizendo sobre como agir perante o coronavírus, medidas que deveriam ser tomadas. Porém, nem sempre essas informações eram verdadeiras. Você já recebeu esse tipo de mensagem? Agora eu vou ler para vocês o que realmente o Ministério da Saúde falou a respeito dessa informação que o Antônio recebeu. Vamos ler? O Ministério da Saúde informa que a utilização do álcool em gel como medida de prevenção às doenças transmissíveis é eficaz e importante para evitar a disseminação de vírus. A inalação momentânea do álcool em gel após a sua utilização pode durar alguns segundos nos pulmões, caso esteja em ambiente fechado com pouca ventilação.
Contudo, é eliminado em menos de 2 minutos. É importante esclarecer que apenas a inalação do produto não acarreta a absorção do álcool na corrente sanguínea, como ocorre no caso das pessoas que ingerem bebidas alcoólicas. Portanto, utilizar álcool em gel não vai ocasionar nenhuma infração de trânsito. Isso é uma fake news. Você já ouviu falar nessa expressão fake news? Essa mensagem que o Antônio recebeu é um exemplo claro de mensagem que não era verdadeira. Várias pessoas pedindo para que essa mensagem fosse repassada com urgência para todos os seus contatos. Uma informação que não era verídica. E é uma informação que pode atrapalhar na prevenção de uma situação tão importante como foi a situação da pandemia e do coronavírus, não é verdade? Essa informação era uma informação falsa e que circulou, de fato, na realidade, em muitos celulares do cidadão brasileiro. Será que você recebeu essa mensagem também? E como seria a sua ação quando você recebesse essa mensagem? O Antônio, no caso, foi esperto. Ele não repassou essas mensagens para sua família, para o seu grupo de amigos, porque ele foi pesquisar. Ele foi lá no site de procuras para verificar se aquela informação que ele recebeu no celular dele era verdadeira. E como um cara esperto, ele não repassou uma mentira. Porque quanto mais mentira a gente repassa no celular, maior a mentira vai ficando e várias pessoas vão se prejudicando por essa falta de informação. Por isso, estudante da EJA, quando você recebe uma informação no seu celular, você deve checar se isso é verdade ou não. Se é uma informação correta ou é apenas uma fake news. Então agora eu vou perguntar para você. Qual seria a sua ação, estudante da EJA, frente a essa situação vivenciada por Antônio? Eu quero que você registre no seu caderno como é que você agiria caso tivesse, ou então caso você tenha recebido uma mensagem desse tipo no seu celular, ou no e-mail, ou nas redes sociais. Como você agiria? Você passaria essa mensagem para todos os seus contatos? Passaria essa mensagem para o seu grupo de família? Eu vou pedir para que você agora registre no seu caderno e logo mais nós retornamos.
Agora que você registrou, eu espero que vocês tenham pensado bastante a respeito dessa situação e que a ação de vocês realmente tenha sido de pensar, procurar, pesquisar para verificar se essa informação era realmente verdadeira. Agora, eu vou trazer um vídeo para vocês, Minuto da Checagem. Até vocês podem ver nessa imagem, está dizendo lá, na dúvida, não compartilhe. Esse vídeo vai falar um pouquinho dessas mensagens que a gente acaba recebendo nas redes sociais e a importância do olhar cuidadoso para que a gente não dissemine ainda mais mentiras e a falta de informação. Vamos lá? Na dúvida, não compartilhe. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é. A desinformação pode vir de todos os lados, mesmo de uma pessoa querida. Sempre desconfie de tudo que receber no celular e nas redes sociais. E também daquelas coisas que chegam pela internet e parecem estranhas demais para ser verdade. Você é responsável por tudo que compartilha. A melhor maneira de combater a desinformação é dividir com outras pessoas apenas o que é verdade. A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis. Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante, ela vai perdendo a força até morrer. Lembre-se, cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes. Muito importante esse vídeo, não é verdade? É importante a gente checar todas as informações recebidas antes da gente repassar para os nossos contatos uma informação que muitas vezes não é verdadeira. A gente sabe que os meios de comunicação nos auxiliam para que a gente possa manter o contato, às vezes, com pessoas distantes, para que a gente possa passar informações e conteúdos para outras pessoas. Então nós temos que utilizá-lo da forma mais benéfica possível, evitando esse tipo de situações em que a gente passe para o outro informações que não são verdadeiras. Os meios de comunicação, eles aproximam as pessoas. A internet torna mais rápida e fácil a comunicação. Com o advento da internet, as pessoas acabaram se aproximando ainda mais. As informações acabaram chegando ao seu público com uma facilidade muito grande. Pessoas de diferentes partes do mundo puderam se comunicar, conversar. As informações, o conhecimento chega muito mais rápido às pessoas. Mas vamos retomar um pouquinho o que são esses meios de comunicação, como é que se aconteceu, como é que esses meios de comunicação evoluíram. Porque será que eles foram sempre assim, desde lá do começo da história, desde os primeiros anos das civilizações? Será que a comunicação sempre aconteceu da forma que vem acontecendo? Então vamos retomar lá. Primeiramente, o que será que são meios de comunicação? Os meios de comunicação são as tecnologias e os instrumentos que permitem a troca de informações, ideias e acontecimentos entre diferentes grupos de pessoas e organizações.
Esses instrumentos servem para o compartilhamento de notícias e de conteúdos. São fonte de entretenimento e de educação. E também são utilizados para publicidade. Então, os meios de comunicação são os instrumentos que nós utilizamos para ter acesso a informações, a conhecimento, para nós podermos conversar com o outro. Eles são muito benéficos, não é verdade? Será que hoje em dia nós conseguiríamos viver sem os meios de comunicação? Como será que os povos de antigamente viviam sem um telefone, sem as mensagens instantâneas, sem a internet? Será que era fácil? Talvez nos dias que a gente acaba ficando sem os nossos aplicativos, sem acesso às redes sociais, a gente acaba ficando desnorteado, não é verdade? Tem dias que esses aplicativos acabam dando um bug aí e nós não podemos acessar e conversar com as pessoas. E nós acabamos nos sentindo isolados. Mas a gente tem que perceber que esse advento da internet acabou chegando à nossa sociedade há pouco tempo. E até então, as pessoas utilizavam outras formas de comunicação para ter acesso ao conhecimento, a ter acesso às pessoas, para poder se comunicar. Vou mostrar para vocês outra informação bastante importante. Os meios de comunicação podem ser voltados para uma grande audiência, como é o caso da televisão e do rádio. Nesse caso, são chamados de meio de comunicação de massa. Vamos ver se vocês conhecem alguns desses meios de comunicação. A televisão, que a maioria dos brasileiros já possui. Os sites da internet. As rádios, que transmitem notícias, músicas, também transmitem os acontecimentos. O jornal impresso. Hoje, muitas pessoas acabam não utilizando tanto o jornal na sua forma impressa, mas os jornais também na forma virtual. As revistas, que até um tempo atrás muitas pessoas faziam assinatura dessas revistas para receber semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente um exemplar, para que elas pudessem estar antenadas no que vem acontecendo no mundo. Hoje em dia, esses meios de comunicação em massa de forma material, impressa, já estão um pouco em desuso. As pessoas acabam utilizando mesmo a forma virtual, aquela que está no site da internet. Outro tipo de meio de comunicação são os meios de comunicação individuais, ou seja, que tem uma audiência mais restrita, como é o caso do telefone. Vamos conhecer alguns deles? O celular, que uma boa parte da comunidade já possui, que nós podemos trocar mensagens de áudio, de vídeo, ligações, podemos acessar a internet. Temos também os e-mails, aqueles que nós mandamos mensagens, documentos e arquivos via internet. A carta. Quantas pessoas já mandaram uma carta para um parente, para um amigo, falando do seu dia a dia, falando das suas experiências? Era tão gostoso abrir uma carta e ler, aquelas mensagens tão especiais. O fax, que também é uma forma de comunicação individual, em que a pessoa passa um documento via o telefone para outra pessoa. E o próprio telefone com linha fixa. Muitos de vocês possuem em casa, mas a gente sabe que também hoje não é tão utilizado, A maioria das pessoas acaba utilizando mesmo o celular. Vamos conhecer agora um pouco sobre a evolução desses meios de comunicação? Será que sempre foram utilizados os celulares, computadores, os jornais? Será que sempre foi assim? Comunicar-se e transmitir informações sempre foram uma necessidade humana. Mas a forma como a comunicação acontece mudou muito ao longo da história da civilização. Nas últimas décadas, a evolução tecnológica possibilitou que a comunicação fosse cada vez mais rápida e eficiente. Hoje é possível possível estar em contato com pessoas do outro lado do planeta a partir de um smartphone. Antigamente era muito mais difícil, não é verdade? Para eu poder me comunicar com uma pessoa lá que mora no Japão, nos Estados Unidos,
Era muito mais difícil. Imaginou enviar uma carta para esses outros países? Talvez demorassem semanas ou meses para aquele destinatário receber a minha mensagem. Hoje em dia, com o celular, as mensagens são instantâneas. As pessoas recebem na mesma hora. Não quer dizer que elas vão responder na mesma hora, mas com certeza a sua resposta vai ser muito mais rápida do que pela carta, não é verdade? Agora, vamos ver a linha do tempo desses meios de comunicação. O primeiro meio de comunicação, a primeira forma de se comunicar, eram feitas a partir das pinturas rupestres, lá na pré-história. A arte rupestre é o nome dado a gravuras presentes em grutas e cavernas, onde o homem apresentava principalmente as suas caçadas e conquistas. Essa seria uma forma de manifestação simbólica, mas também um modo de assegurar as futuras gerações. Naquele período da pré-história, esses povos não tinham ainda desenvolvido a escrita. Então eles faziam os desenhos nas cavernas, nas pedras, para que eles pudessem se comunicar com o outro e também reter algumas informações para a posteridade, para que seus filhos pudessem mais para frente obter aquele conhecimento que já tinha sido vivenciado por eles. Logo após o surgimento da escrita, 3.000 anos antes de Cristo, e com o surgimento do papiro, que era um tipo de folha que eles utilizavam para a escrita, o povo pôde deixar para as comunidades futuras um registro, dessa vez de forma escrita, usando o alfabeto, de uma forma que pudessem se comunicar de uma maneira mais eficiente com as próximas gerações. Depois desse período, nós temos a invenção do correio, que aconteceu 2.400 anos antes de Cristo. O correio é um meio de comunicação que começou ainda no Antigo Egito por permitir aos faraós o envio de cartas ou documentos por toda a extensão do seu império. Essas cartas eram enviadas pelos seus mensageiros que caminhavam diariamente dezenas de milhas de modo a permitir a entrega ao destinatário sem muita demora. Então os faraós lá do Antigo Egito, quando queriam mandar uma carta para o seu povo, eles entregavam essa carta aos seus mensageiros, que às vezes passavam dias caminhando até chegar ao seu destinatário. Muitas coisas aconteciam durante esse período. Algumas vezes essas cartas nem chegavam aos seus destinatários. Depois disso, no Império Romano, 50 anos antes de Cristo, surgiu um formato, que não é o mesmo formato de hoje, de jornal. Os registros do primeiro jornal são de 50 anos antes de Cristo, no Império Romano, chamado Acta Diurna. Esse meio de comunicação era utilizado para repassar à sociedade as informações sobre o governo. Então, essa espécie de jornal era mais um informativo que o governo passava aos seus cidadãos. Perto desse período, houve também a criação do telégrafo. O telégrafo foi criado em 1790 por Claude Chappe. Esse aparelho utilizava impulsos eletromagnéticos para enviar mensagens a longas distâncias. A comunicação por telégrafo era feita em códigos, e o código Morse foi a técnica mais utilizada para esse tipo de comunicação. Criado em 1835, o código Morse era um sistema que utilizava pontos e traços para representar letras e números. Os traços e pontos eram identificados a partir de sons curtos e sons longos. A gente pode ver que aí aconteceu um grande avanço, né? Precisou de muito estudo e de ciência para o desenvolvimento dessa tecnologia. Eu vou mostrar um vídeo agora para vocês que fala um pouquinho sobre o telégrafo, pois é um meio de comunicação bastante importante para a história das comunicações. Vamos assistir? No dia 26 de outubro de 1861, era inaugurado nos Estados Unidos o serviço de telégrafo. Esse é o tema do Arquivo Especial de hoje.
O físico e pintor americano Samuel Tinley Morse teve a ideia de se comunicar à distância durante uma viagem de navio. Ele voltava da Europa para os Estados Unidos. Para enviar as mensagens, ele transformou impulsos elétricos em sinais gráficos, reunindo pontos, traços e pausas. Nascia então o Código Morse. Em 1843, a primeira linha telegráfica ligava as cidades vizinhas de Baltimore e Washington, D.C. Menos de 20 anos depois, o telégrafo já conectava o oeste ao leste dos Estados Unidos. Muito diferente esse meio de comunicação, não é verdade? Depois desse período, um meio de comunicação muito importante que muitos de vocês conheceram foi desenvolvido, que foi o rádio. O rádio surgiu em 1860. Sua tecnologia permitia a transmissão das notícias e de programas de entretenimento por meio de ondas eletromagnéticas. O rádio foi um dos meios de comunicação muito usados durante essa época e até lá por meados dos anos de 1980, né? Eram lá que eram passadas as telenovelas, os noticiários. Por um tempo as pessoas não tiveram muito acesso à televisão que hoje nós temos, né? Então o rádio perdurou por muito tempo na sociedade. E logo após, nós tivemos o desenvolvimento do telefone. Inventado por volta de 1870, o telefone permitiu a transmissão de sons por meio de sinais elétricos. Cerca de 100 anos após a criação do telefone, em 1974, Martin Cooper criou para a marca Motorola o primeiro aparelho de telefonia móvel. Então, em 1870, foi criado o primeiro telefone com linha fixa. Foi um grande desenvolvimento para a nossa sociedade, visto que as comunicações passaram a ser mais rápidas, né? Então, o telefone surgiu, né, para facilitar ainda mais a comunicação, para que ela se tornasse mais rápida. Antes, as pessoas demoravam meses, semanas para poder trocar mensagens com outra pessoa, trocar uma carta com outra pessoa. Muitas pessoas não tinham acesso ao rádio e o telefone veio a facilitar. Mas somente 100 anos depois, um bom tempo depois, é que foi criada a telefonia móvel, que hoje é tão importante para todos nós. Logo após o telefone, veio a invenção da televisão. A televisão surge no início da década de 1920 e em 1928 é realizada a primeira transmissão de TV. Naquele momento, esse meio de comunicação era pouco acessível, mas tornou-se mais popular no final dos anos 1940. A televisão veio revolucionar os meios de comunicação, mas por muito tempo esse era um meio de comunicação somente para uma parcela da comunidade, da sociedade. Somente quem tinha mais dinheiro tinha acesso à TV. E a princípio as televisões eram pretas e brancas, a gente não podia ver os detalhes, as cores das cenas, né? Hoje em dia as TVs são muito modernas, né? São uma tecnologia de última geração e a maioria da população já tem acesso a esse bem. Logo após a televisão, uma das maiores invenções descobertas foi o do computador. O primeiro computador é da década de 1940 e chama-se ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Nos anos seguintes à criação do ENIAC, os computadores foram sendo aprimorados, mas até os meados dos anos 70, eles eram desenvolvidos para o uso de empresas e organizações. Foi só a partir de 1976, com o lançamento da Apple I, que os computadores passaram a ser um artigo de uso pessoal. O computador, a princípio, era utilizado apenas por empresas, né, pelas organizações. Eles guardavam uma infinidade de documentos, né, então facilitou bastante esse armazenamento. E somente lá por perto do ano de 1976 é que as pessoas puderam adquirir esse bem e ter esse bem também em casa, né? Foi
esse foi desenvolvido para o uso pessoal. Pense, a gente tem o acesso aos computadores somente a partir de 1976. Quanto tempo, né? Depois lá da criação da escrita que foi desenvolvido esse meio de comunicação que é tão importante nos dias atuais. A internet, um meio de comunicação que hoje em dia é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. O primeiro protótipo do que seria a internet foi criado na década de 1960, mas foi só a partir de 1990 que a internet começou a se popularizar. A partir da criação dos navegadores World Wide Web, WWW, e da rede mundial de computadores. Desde então, a comunicação se tornou-se muito mais rápida e eficiente, reduzindo as fronteiras e possibilitando o contato instantâneo das pessoas no mundo todo. A internet, sim, revolucionou a sociedade. Quantas informações são repassadas por segundo? Às vezes entre um continente e outro, uma pessoa que está aqui e uma pessoa que está lá na Itália, ou então com a pessoa que está aqui do nosso lado, né? Quantas vezes a gente acaba, em vez de conversar com a pessoa do nosso lado, nós acabamos trocando uma mensagem. A internet também possibilitou o acesso ao conhecimento. Quantas coisas nós pudemos conhecer a partir do acesso aos sites de pesquisa, ao acesso às redes sociais. Quantas informações e conhecimentos nós temos hoje devido à internet. Mas será que a internet também não trouxe pontos negativos? Depois nós vamos ver um pouquinho sobre isso. A partir de 1990, recente, né? Nós temos a criação dos smartphones, os celulares que nós temos hoje. Os smartphones são uma evolução dos aparelhos celulares. Eles permitem o acesso à internet e se tornaram um dos instrumentos mais importantes de comunicação em todo o mundo. Por meio dos smartphones, é possível acessar qualquer conteúdo da internet, mandar mensagens instantâneas, fazer chamadas de vídeo, compartilhar conteúdos, acessar redes sociais e, é claro, fazer chamadas. Os smartphones são uma evolução daquele antigo celular que a gente tinha, que antes somente realizava chamadas, nós mandávamos SMS. Hoje os smartphones, eles têm acesso à internet. Pelo smartphone nós podemos nos comunicar com outras pessoas de forma instantânea, podemos checar e-mails, podemos fazer pesquisas, podemos acessar as redes sociais. Então, a partir desse telefone, nós não fazemos apenas ligações e não apenas mandamos mensagens, mas também nós temos acesso a um mundo de conhecimentos, informações e conteúdos. Agora, eu vou pedir para que você, estudante da EJA, registre lá no seu caderno. Quais os meios de comunicação que você conhece e utiliza? Escreva uma lista com esses nomes. Registre aí no seu caderno quais são esses meios de comunicação que você conhece, tem em casa, utiliza. Tenho certeza que tem uma lista bem grande. Vamos lá?
Então agora eu quero lembrar com vocês que a internet e os meios de comunicação tiveram um avanço muito grande, mas também trouxeram alguns empecilhos. Os meios de comunicação evoluíram muito ao longo do tempo. A internet tornou mais fácil e rápida a comunicação entre as pessoas. As redes sociais nos bombardeiam com mensagens o tempo todo. Umas verdadeiras, umas falsas, outras nem tanto. E aí é que vem o nosso cuidado e o nosso olhar de cidadão, cuidando com aquilo que nós recebemos e nós repassamos, para evitar esse fenômeno que vem acontecendo nos últimos tempos, o fenômeno da fake news. Mas você sabe o que são fake news? Fake news são inverdades, fabricações, mentiras, ou seja, conteúdo feito propositalmente para enganar. Atenção para a linguagem emotiva, em mensagens e imagens sensacionalistas, pedidos para compartilhar, são indícios de tentativas de manipular suas emoções. Nós vimos lá no começo da aula uma situação bastante típica de fake news. Uma mensagem que falava lá, urgente, repasse aos seus contatos. Uma mensagem totalmente enganosa para poder acabar confundindo as pessoas, não é verdade? Pessoas que agem de uma forma bastante errada para prejudicar o andamento das pesquisas, para prejudicar a informação das pessoas. Vou trazer agora para vocês um outro vídeo muito importante sobre a importância de se informar. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação. A palavra até passou a ser mais conhecida recentemente, mas a mentira, os boatos, tudo isso é muito antigo. A diferença é que, atualmente, qualquer informação falsa ganha muito mais amplitude. Redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas ajudam a dar uma velocidade muito maior ao compartilhamento de mentiras e boatos. Ainda tem mais um detalhe. Normalmente, quem quer espalhar desinformação costuma saber exatamente o que dizer para ganhar credibilidade. Então, essa pessoa vai apelar para os seus gostos, suas crenças, tudo com o objetivo de fazer você acreditar em acontecimentos ou afirmações falsas. Por isso, exercite sua dúvida. Recebeu uma notícia que parece boa demais para ser verdade? Desconfie e confirme antes de compartilhar. Não passe a desinformação para frente. Muito importante esse vídeo. Ele nos mostra e nos diz a forma correta que nós temos que olhar essas notícias, a forma correta que nós temos que analisar com criticidade. Agora eu vou passar para vocês um outro vídeo que fala sobre os impactos dessas fake news nas eleições, como ela afetou diretamente nessas últimas eleições que ocorreram aqui no Brasil. Vamos lá? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor.
Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Bem importante o vídeo, porque a partir dele nós pudemos ver como uma fake news pode atrapalhar a carreira de um político, como também pode trazer inverdades, informações erradas que acabam atrapalhando na hora do cidadão escolher em quem votar. Então, o que será que nós podemos fazer? Primeiramente, nós temos que parar e pensar: epa, a informação causou em você choque, surpresa ou raiva? Peraí, pause, não passe adiante ainda. O quê? Dedique um momento para investigar a informação. Essa é uma frase bastante importante que vocês têm que pensar a hora que recebem alguma informação. Epa, peraí, o quê? Outra situação que também é bem importante, que eu vou mostrar para vocês como identificar as fake news, são esses 4 movimentos que eu vou apresentar. Primeiramente, pause. Olhe um pouco para essa mensagem. Investigue a fonte. O que você sabe sobre quem escreveu ou publicou essa mensagem? Busque informações mais completas. Onde mais essa informação pode ser encontrada? Pesquise em sites, pesquise em revistas, pesquise em livros. Conheça o contexto. Qual é a história completa? Às vezes essas informações trazem situações que não são verdadeiras ou então estão descontextualizadas. Então é importante você seguir esses passos para descobrir se aquela informação que você recebeu é verdadeira ou não. Se você deve repassar aos seus contatos ou não. Então sempre pare, pense, pesquise e tenha certeza do que está sendo encaminhado. Agora, vou trazer para vocês uma atividade. Essa atividade você vai realizar em casa e depois poderá apresentar para a sua professora. Você também poderá nos enviar para que a gente possa compartilhar com os outros colegas. A atividade diz o seguinte: em uma folha de papel sulfite, produza um cartaz alertando os outros colegas sobre as fake news. Depois encaminhe sua atividade para a professora para que ela possa expor no mural da escola. Nós vimos na aula de hoje o que são fake news e a importância de nós checarmos as informações que nós recebemos antes de repassarmos para os nossos contatos. Então, nesse cartaz, exponha para os seus colegas a importância de olhar e de saber se a informação é verdadeira antes de repassá-la aos outros contatos. Faça um cartaz bem bonito e colorido e encaminhe para a sua professora. Se quiser encaminhar para nós, será também muito legal. Nós vamos ficar muito felizes. Então agora, espero vocês na próxima aula para que nós possamos discutir um pouco mais a respeito desse tema. Então, até lá!